Que responsabilidade fechar um TED, né? Ainda mais depois do almoço, que eu já vi gente dormindo. Mas tudo bem. Minha virada de ano de 2017 para 2018 foi exatamente onde a maioria dos empreendedores de eventos como esse, empreendedores de inovação, criatividade, mandaram eu ir desde que eu tinha 16 anos. Alguém sabe? Não é possível. Vocês não assistem TED? Vale do Silício. Considerado o mais inovador do mundo, né? Depois de 7 anos ouvindo, vai para o Vale do Silício, meu Nick. Fui para o Vale do Silício. E, apesar de terem me vendido que apenas uma boa ideia geraria um bom negócio, e que um bom negócio, provavelmente, eu conseguiria um bom investidor no Vale do Silício, eu estou muito aliviada por não ter acreditado, né? Até porque a gente não estava na mesma página, talvez. Minhas referências e bagagens são outras, e a gente não estava na mesma página. Fiquei 2 meses no Vale do Silício, e, na hora que eu volto, a primeira coisa que eu ouço é parabéns, Monique, o mérito é seu por ter ido. Aí eu fiquei pensando, né? Também não vale considerar uma frase como essa, porque pessoas que começam ou terminam uma frase com mérito, provavelmente vivem ou no conto de fadas, que se chama privilégio, não sei se vocês sabem, ou não conhecem nenhum retrovisor da história do país qual vive. Então, a segunda alívio. Também não acreditei e não peguei para mim essa parabenização. Mas, pensando em Vale do Silício, quando eu cheguei lá, eu queria, pelo menos, encontrar aquelas inovações e tendências básicas da vida, sabe? Não aquelas que a gente pega alguma coisa já existente e coloca o nome em inglês, tipo co-living, que poderia continuar a República ou morar junto, ou o food truck, que poderia continuar carrinho de cachorro-quente da tia do colégio. Não essas, até porque apenas 3% dos brasileiros falam inglês fluente. Já que a gente fala de futuro inclusivo, a gente precisa falar português, né? Não essas, mas pensando assim, já que eu falei básicas, cocriação, é uma tendência básica. Colaboração ou até conexão. Mas também queria entender, nesse Vale do Silício, algumas inovações que tivesse atrelado ao mercado de trabalho, né? Futuro do trabalho, inovação no mercado de trabalho, o que é que a gente faz, vão tirar nossos empregos. Mas como é que esses unicórnios ainda continuam reproduzindo modelos fordistas do século XX, apesar de colocarem por uma nova ótica do capitalismo? Vou dar um exemplo muito prático, e talvez aconteça isso no Brasil e com vocês, desculpa. Por exemplo, quando a gente se olha no espelho, a gente não se reconhece mais com o nosso nome, a gente fala o nome da nossa empresa. Ou trabalha 24 horas por dia e acha que é incrível e intitulam isso como sucesso. Ou coloca a pessoa jurídica na frente da pessoa física e esquece que a gente existe. Mas, como eu não encontrei nada disso no Vale do Silício, eu fui para o Vale do Silêncio. Leia-se periferias. Rodei as periferias do Brasil tentando mapear inovações. E lá eu encontrei a cocriação a partir do momento que as iniciativas de mídia alternativa e cultura, não sei se vocês conhecem, de Brasília Teimosa, Edupina, Totó, que são as periferias de Recife, começaram a fazer. Ou, então, a colaboração entre 3 gerações, entre a mãe de santo ativista intelectual, do Alto de Olinda, conseguiu reunir na comunidade para criar um game chamado Conto de Fá. Ou até mesmo, quando a gente está falando agora, falaram de bitcoins, fintechs e afins, a maior transformação digital, econômica e social de uma fintech localizada na favela da Maré, que a maioria de nós não quer entrar, porque a gente tem medo. Mas Marielle vive. Então, pensando nisso e rodando ainda as periferias do Brasil, que foram em 5 cidades, eu percebi que esses gênios de startups, todo mundo sabe, né? Esses gênios maravilhosos que criam suas ideias na garagem, na Califórnia, que todo mundo tem acesso, tem tempo para criar uma startup e criar um unicórnio numa garagem, nesse momento do Brasil, principalmente. Eu entendi que essas pessoas não conseguem visualizar esses territórios do Vale do Silêncio como inovação, porque a primeira coisa que a gente fala quando tem algum tipo de inovação é colocar outro nome, que é gambiarra. Reparem, Vale do Silício é inovação e periferia sempre relacionada à gambiarra. Mas, se é para resolver algum problema, isso também é inovação. Mas eu acho que deve haver algum medo, por isso que eles continuam pegando os nossos termos, nossas criações, e colocando em inglês, provavelmente. Ou então criando, digamos, utilizando como desculpa o termo proatividade para colocar a gente dentro de uma caixa do faz tudo, ganhar menos e trabalhar mais.
Que nem flexibilidade. A gente trabalha 60 horas e está dizendo que é inovador. E continua fazendo a máquina, né? Só que agora apertando um botão. Agora, considerando que essas profissões, como ciência da computação, engenharias e afins, estão suscetíveis à automação, acredito que a gente está caminhando por um momento que precisamos de pensamento crítico e competências socioemocionais, ciências humanas, para que chegamos até esse futuro que a gente não sabe o que pode ser. E que espero que seja inclusivo diante do que eu estou falando aqui. Mas isso a periferia já tem. Pensamento crítico, habilidades socioemocionais e ciências humanas. O Vale do Silício não está preocupado com essa parte da automoção, porque provavelmente as pessoas que vivem lá e continuam nesses unicórnios se assemelham às máquinas, fazendo os comandos do trabalho 24 horas por dia e não percebem. E a gente não tem esse olhar também para a periferia fazendo o que a gente acha que vai acontecer no futuro. A periferia já está fazendo. Talvez seja esse o medo de não entender inovação e sim gambiarras. Mas vale considerar que nesse Vale do Silêncio, que são as periferias, talvez nenhuma inovação e nada que eu citei até agora possa ser escalável, exponencial ou qualquer outra coisa que vocês queiram chamar. Isso porque o Vale do Silêncio grita 500 anos, sabe? Pensando em Brasil, 500 anos, 350 de escravidão, 190 dias sem Marielle, 3 anos da chacina do Cabula, 45 anos de ditadura, 25 anos chacina da Candelária. A gente está gritando o tempo todo, só que as pessoas não estão ouvindo e colocam outros nomes para copiar as nossas criações e anulam a nossa existência. Por isso, talvez não seja escalável. Mas a gente vai continuar idolatrando, enaltecendo e legitimando empresas como, não vou citar nomes, mas a maior empresa de táxi, que não possui nenhum veículo, e o maior provedor de hospedagem, que não possui nenhum imóvel, mesmo sabendo que essas grandes empresas e unicórnios da vida continuam reproduzindo racismo, machismo, misoginia, xenofobia e mais. Agora, será que o Vale do Silêncio está para gambiarras, assim como o Vale do Silício está para inovações? Se vocês responderam sim, realmente não estamos na mesma página, desde os meus 16 anos, e provavelmente esse TED não vai servir de nada, apenas para compartilhar nas redes sociais. Obrigada, e se vocês entenderem, eu sou Monique Evelyn.